quero agradecer o convite que me foi feito pela Aleph para participar dessa conferência, desse congresso, e particularmente pelo tema que me deram, apesar de ser um tema bastante difícil, complexo, mas é sempre desafiador. O tema que me deram foi Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, o ministério em um contexto de sofrimento. Bem, esse título, Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, é o título do meu último livro. E, obviamente, eu não vou explorar o conteúdo do livro. Aqueles que quiserem podem procurar e ler. É um livro que fala sobre oração, no contexto da oração não respondida. E eu escrevi esse livro em meio a um sofrimento muito grande que eu e toda a família passamos com a perda do nosso filho mais velho, com 41 anos, no final de 2020. Mas eu quero explorar esse tema do sofrimento e do ministério, ou da espiritualidade, ou da experiência cristã, num contexto de sofrimento. E quero, com isso, olhar com vocês para o Salmo 102, um salmo de lamento. O reverendo Darrell Johnson, um extraordinário pregador que eu admiro muito, ele diz que toda a Bíblia fala a nós, mas os salmos, eles falam por nós. Eles expressam sentimentos e emoções que temos dificuldade em articular de forma adequada, principalmente quando isso envolve a prática da oração. O Salmo 102 é um desses salmos. Os 11 primeiros versículos desse salmo são muito fortes e descrevem uma realidade de grande dor e de grande sofrimento. O verso 3, por exemplo, ele diz: porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. No verso 4, ele diz: ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. O verso 5, os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. O verso 7, ele diz assim: não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. O verso 11, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. São palavras muito fortes, palavras que descrevem sentimentos e emoções daqueles que sofrem no corpo e na alma. Por isso, muitos, ao ouvi-las, poderiam afirmar, até que, enfim, encontrei alguém que sabe como eu me sinto. Não somente sabe como eu me sinto, mas sabe também expressar o que eu sinto diante de Deus. Isso é muito importante. E faz isso sem a necessidade de ser politicamente ou teologicamente correto. O poeta que escreveu o Salmo 102 conhece muito bem os sentimentos de quem perdeu tudo o que dava sentido à vida, tudo o que dava a essa pessoa algum senso de dignidade. Um dos dramas espirituais que mais afligem a nossa experiência cristã é o contraste entre a realidade limitada, finita e muitas vezes miserável e sofrida da vida humana e a eternidade de Deus. Ele diz isso nos versos 11 e 12. Ele diz assim: como a sombra que declina, assim os meus dias. E eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. E a memória do teu nome de geração em geração. E diz algo semelhante no verso 23. Ele diz assim: ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações.
Esse é um problema que o salmista enfrentava e que todos nós enfrentamos. Como relacionar um Deus eterno com a nossa vida limitada, finita, muitas vezes miserável e sofrida. E não se trata de um problema teológico abstrato, mas de uma realidade existencial que todos nós enfrentamos. Adoramos um Deus eterno. Mas como relacionamos essa verdade com o sofrimento humano? Colocando de forma bem prática, a pergunta que o salmista levanta é a seguinte: pode um Deus que é eterno ser o meu Deus em meio ao meu sofrimento e à minha dor? A oração do Salmo 102 nasce de alguém que experimentou perdas dolorosas e teve que aprender a conviver com elas. Alguém que buscou um milagre que nunca veio. Alguém que espera por consolo e alívio, mas nunca o encontra. Podemos considerar aqui pessoas que nasceram e vivem em países que se encontram em guerra civil há décadas e nunca viram um dia sequer de paz. Pessoas que não conhecem a vida fora dos campos de refugiados. Pessoas que perderam suas famílias em meio a uma pandemia. Pessoas que não conhecem a vida fora do contexto de uma profunda miséria. Num certo sentido, esse salmo descreve uma grande desilusão. Os salmos de lamento representam momentos de grande incerteza, como os 11 primeiros versículos desse salmo. São orações onde Deus permanece em silêncio. A pessoa que ora não recebe nenhuma promessa de bênção, prosperidade, vida abundante. Encontramos essas promessas na Bíblia. Elas são reais, mas raramente elas aparecem nessas orações de lamento. São momentos de profunda fragilidade e vulnerabilidade. Porém, essas orações fazem por aqueles que sofrem aquilo que as promessas de vida abundante não podem fazer naquele momento. Essas orações nos ajudam a articular nossa experiência espiritual dentro da realidade da fé em um Deus vivo e eterno. Por isso, alguma coisa acontece enquanto o salmista ora, enquanto nós oramos orações de lamento. E o que acontece não é necessariamente aquilo que ele ou eu gostaria que acontecesse. Esperamos que as coisas melhorem. Mas nos salmos de lamento, as coisas nem sempre melhoram. As mudanças, elas não vêm como resultado ou resposta da oração, mas elas vêm através da oração em si. O que o salmista ganha aqui, nas palavras de uma pregadora que eu admiro muito, a Ellen Davis, o que ele ganha aqui e o que eu e você ganhamos aqui pode ser resumido em uma única palavra: estabilidade. Quando nos encontramos completamente abandonados por Deus, quando os dias passam como fumaça, sem qualquer significado, quando nos vemos feridos, como uma erva seca, sem vida, quando o nosso apetite desaparece e a pele gruda nos ossos, quando passamos as noites em claro e as lágrimas tornam-se nossa única bebida, nesse momento, encontramos um lugar na presença de Deus e uma linguagem, a única que pode oferecer sentido num relacionamento entre um Deus eterno e nós. Como eu disse, os primeiros 11 versículos dessa oração, o salmista fala de si. Isso é muito comum nas orações de lamento. Meus clamores, minha angústia, meus ossos, meus dias e por aí vai.
No verso 12, ele muda para o tu. Ele sai do eu, meu, minhas, e muda para o tu. Ele deixa de ser o centro da sua oração e Deus torna-se o centro da sua oração. Tu, porém, Senhor, quando nós mudamos do eu para o tu, a perspectiva no relacionamento com Deus também muda radicalmente e completamente. Veja o que ele diz nos versos 12 a 17. Tu, porém, Senhor, essa é a mudança, permaneces para sempre. E a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ele agora, quando ele se volta para Deus, quando ele sai de dentro de si e volta-se para Deus, ele começa a lembrar da história do povo de Deus com Deus. São palavras que pertencem ao passado e não ao presente. Nos primeiros 11 versículos, a sua oração está contida no presente. Ele agora volta ao passado. Os seus antepassados viram Deus construindo Sião. Isso nos ajuda a entender que a fé dos nossos pais, a fé dos nossos antepassados, é que pode nos oferecer poder e meios para resistir nossas angústias e sofrimentos presentes. Se queremos amadurecer na vida da fé, não podemos depender apenas de nossas experiências para dizer quem Deus é, o que Deus está realizando, nem mesmo para discernir o que Deus está fazendo em nós. É a fé do povo de Deus, é a fé dos nossos pais, dos nossos antepassados, que sustentam a nossa fé no presente, quando nossas experiências já não podem mais sustentá-la. E essa é uma diferença fundamental entre a fé cristã e o paganismo. O paganismo depende de uma resposta imediata. Os deuses da Babilônia, os deuses do Egito, só tinham valor no presente. E hoje são divindades lembradas apenas pelos achados arqueológicos. Porém, tanto Israel como a igreja dependem da confissão de fé que é afirmada de geração a geração, mesmo quando essa confissão contradiz nossa experiência de vida. É aquilo que o autor de Hebreus, no capítulo 12, chama de nuvem de testemunhas. É esse conjunto imenso, enorme, de homens, de mulheres, que passaram, que viveram períodos mais ou menos difíceis, que enfrentaram sofrimentos terríveis e sustentaram a sua fé em Cristo. Ele nos convida a olhar para essa grande nuvem de testemunhas. Essa foi a lição que o grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer aprendeu e compartilhou com a igreja do seu tempo. Para ele, os cristãos são identificados apenas por sua fé em Cristo, não pelas experiências que tiveram.
Inclusive, as experiências que tiveram com Deus, embora importantes, embora necessárias, embora façam parte desse elenco de testemunhos, mas elas ainda não são suficientes. Quem poderia sobreviver espiritualmente diante do horror do nazismo, por exemplo? Quando a realidade do presente dá a impressão de que Deus os havia abandonado. Somente a lembrança de uma fé histórica e do testemunho de fé dos antepassados permanece como um testemunho de um Deus vivo, misericordioso e fiel. Isso é muito importante. Isso é fundamental para nós entendermos o ministério num contexto de sofrimento. Veja o que o salmista diz no Salmo 102, nos versos 18 a 22. Ele diz assim: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor, em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Veja o que ele diz: ficará isto registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Quando nós confessamos a fé que é histórica, a fé que não é individualista, que não é exclusivista, que não é uma fé que serve apenas para o presente, é a fé que reconhece a ação de Deus ao longo de uma história com um povo do qual eu e você fazemos parte. Quando nós confessamos essa fé que é histórica, é bíblica, para uma geração que ainda não nasceu, é uma forma de estabelecer uma relação entre o Deus eterno e a vida breve e finita, e muitas vezes sofrida e miserável que vivemos. É a forma de ligar a eternidade no presente. O Deus eterno que adoramos é o Deus que ouviu o gemido do povo escravo e os libertou. E isso não aconteceu de um dia para o outro. Foram séculos de espera. Mas Deus ouviu e Deus libertou. O Shema, que aparece em Deuteronômio 6, o chamado a amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, alma, força, entendimento, e o mandamento para ensinar e inculcar essas verdades nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos. Mas, para o final do capítulo 6, ele diz assim: um dia o seu filho vai sentar à mesa e vai te perguntar: pai, mãe, por que nós celebramos essas coisas? Por que nós celebramos a Páscoa? E você vai dizer para ele: meu filho, nós éramos escravos. E Deus, com mão poderosa, nos libertou da escravidão. Veja, o testemunho não era apenas aquilo que havia acontecido naquele dia ou em alguma experiência bem recente da família. Era a fé sustentada ao longo dessa história. Nós confessamos uma fé que é, ao mesmo tempo, passado e futuro. Se nossa fé é, de fato, uma fé confessional,
histórica. Se confessamos a mesma fé dos nossos antepassados, a fé do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Deus de Moisés, do Deus de José, do Deus de Davi, do Deus de Isaías e Jeremias, do Deus de Abacuque, do Deus de Pedro, Paulo, João, do Deus dos nossos antepassados, se confessamos essa mesma fé e se olhamos para a história com essa perspectiva, não só do passado, como do futuro, de um Deus que prometeu que um dia voltará, Jesus Cristo voltará e seu reino será definitivamente estabelecido, sobrará pouco espaço para as preocupações e ansiedades excessivas que nós temos conosco e com o presente. Ao reconhecer a fé dos nossos antepassados, a perspectiva do salmista muda radicalmente. No final da oração, o contraste entre o Deus eterno e a vida efêmera do ser humano continua. A nossa vida é efêmera. O sofrimento, ele acontece. Nós não o buscamos, não o desejamos. Ele vem, ele existe. São pessoas que perdem entes queridos de uma forma abrupta, inesperada. São situações de tragédia, de desemprego, que surgem. Nós não buscamos, nós não queremos, nós não procuramos, mas elas acontecem. A vida humana, ela traz consigo esse sentido de finitude. Ela é efêmera. Isso continua, e Deus continua sendo um Deus eterno. Mas esse contraste no Salmo não é mais razão para o desespero, mas ele se transforma numa extraordinária fonte de segurança. Veja o que ele diz nos versos 25 a 28. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como uma roupa, os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, olha o tu que ele mantém. Tu, porém, és sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Os meus terão. Os seus terão. Mas os anos, os dias de Deus não terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Os filhos dos teus servos habitarão seguros. Estabilidade. É aqui que o clamor do salmista encontra descanso. O pavor da sua morte e de uma existência sem valor e dignidade, como é a existência de muitas pessoas, passa toda a sua existência sem encontrar sentido, valor ou dignidade. Isso para o salmista agora desaparece. Esse medo, esse pavor desaparece. A confissão de fé, de geração a geração, nos oferece estabilidade, não porque nos oferece uma proteção contra os problemas, as dores, o sofrimento, mas porque traz a eternidade para o presente e o presente para a eternidade. A eternidade, viver plenamente na presença de Deus aqui e depois. Etty Hillesum, uma judia holandesa, a descobri recentemente que, embora sendo de origem judaica, a sua educação foi muito pouco orientada por preceitos religiosos. A sua família não era de judeus praticantes. Ela nasceu em 1914.
E a sua busca por Deus e a sua fé tornou-se mais visível, mais intensa na sua fase adulta da sua curta existência. Em 1941, ela começou a escrever o seu primeiro diário. Em 1943, ela foi para o campo de concentração de Auschwitz, onde ela morreu no final daquele ano, em novembro daquele ano, com 29 anos de idade. E ela descreve seu sofrimento e seu encontro com Deus e a sua fé com as seguintes palavras. Ela diz assim: devemos abandonar nossas preocupações para pensar nos outros que amamos. Veja, ela está escrevendo isso no meio do Terceiro Reich, no meio do nazismo, no meio do extermínio do seu povo judeu. Devemos abandonar nossas preocupações para pensar nos outros que amamos. Quero dizer isto. Devemos estar à disposição de quem encontrarmos em nossos caminhos e de quem tiver necessidade. Disponibilizar toda a força, amor e confiança em Deus que temos em nós mesmos e que ultimamente estão crescendo maravilhosamente em mim. Ou uma coisa ou outra. Ou se pensa apenas em si mesmo, e na própria conservação, sem hesitação, ou se toma distância de todos os desejos pessoais e se rende. Para mim, essa rendição não se baseia na resignação, que é uma morte, mas se dirige para onde Deus, porventura, me envia para ajudar como posso. Veja, a submissão, a rendição, é a forma como ela, ou a postura que ela adotou para aceitar qualquer lugar que Deus, porventura, a enviasse para ajudar as pessoas, ainda que fosse num campo de concentração. Desculpa. Então, numa das suas orações, ela diz assim: meu Deus, toma-me pela mão. Vou segui-lo como uma boa menina. Não vou opor muita resistência. Não me afastarei de nenhuma das coisas que me aconteceram nesta vida. Tentarei aceitar tudo da melhor maneira. Gosto do aconchego e da segurança, mas não vou me rebelar se for a minha vez de estar no frio. Enquanto segurar a minha mão, eu vou a qualquer lugar e tentarei não ter medo. E onde quer que eu esteja, procurarei irradiar um pouco desse amor verdadeiro pelos homens que eu carrego dentro de mim. Uma vez que se começa a caminhar com Deus, simplesmente se continua a caminhar e a vida se transforma em um único e longo passeio. Ela conclui reconhecendo que pode ser que ninguém entenda o sofrimento seu e do seu povo. Quando ela começa a escrever os seus diários em 41, ela vai descrevendo sobre o sofrimento do seu povo, sobre o extermínio do seu povo. Ela, inclusive, diz assim: eu aceito isso. Não vou incomodar os outros com os meus medos. Não vou ficar amargurada se outras pessoas não entenderem do que se trata para nós, judeus. Essa certeza não vai ser corroída ou invalidada pela outra. Trabalho e vivo com a mesma convicção e acho a vida prenha de sentido, cheia de sentido apesar de tudo, embora já não me atreva a dizer uma coisa dessas em grupo. Ela tinha receio de não ser compreendida. O viver e o morrer, o sofrimento e a alegria, as bolhas nos meus pés gastos e o jasmim atrás do quintal, as perseguições, as incontáveis violências gratuitas, tudo e tudo em mim é como se fosse uma forte unidade. Ela estava avançando em direção à sua fé. E eu aceito tudo. E começo a entender cada vez melhor, espontaneamente para mim, sem que ainda consiga explicar
a alguém como é que as coisas são. Gostava de viver longamente para, no fim, mais tarde, conseguir explicar. E se isso não me for dado, pois bem, nesse caso, existe uma outra pessoa que irá fazer. E então, o outro continuará a viver a minha vida, ali onde a minha vida foi interrompida. Veja como ela termina. É uma jovem. E ela diz assim, e por isso tenho de viver a minha vida tão bem e tão completa e convincentemente quanto possível até o meu derradeiro suspiro, para que o que vem a seguir a mim não precise começar de novo, nem tenha as mesmas dificuldades. Perceba como que ela olha para o futuro e olha para o passado. Ela diz, eu vou viver, e vou viver da melhor maneira possível. E vou amar da forma mais intensa que eu conseguir, e vou procurar ajudar da melhor maneira que eu puder. Para quê? Para que quando eu for, outros continuem. E não precisam mais passar pelo que eu passei, enfrentar as mesmas dificuldades que eu enfrentei. Ou seja, ela não se via como uma figura, um indivíduo isolado de toda a humanidade. Ela se via como parte. É isso que o salmista do Salmo 102 aprende quando ele muda o eu, ou meu, para o tu. Quando ele deixa de lado os seus problemas, que, embora reais e extremamente dolorosos, o sofrimento que ele descreve é inimaginável e real. Não há nenhum problema em você se abrir e expor a sua dor diante de Deus ou de quem quer que você queira expor, mas em algum momento é preciso que esse meu, esse eu, dê lugar para o tu. E quando o tu entra, a perspectiva muda, porque esse tu, esse Deus, Pai de Jesus Cristo, é o Deus eterno. É o Deus que veio ao longo de uma história, redimindo o seu povo, presente no sofrimento dele. É o Deus que nos dá segurança e nos dá estabilidade. Eu termino lendo os últimos versículos desse salmo, que já foram lidos. Ele diz assim, em tempos remotos, lá atrás, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. É essa segurança que o Deus eterno nos oferece. Nele, e somente nele, nós encontramos a segurança. Mesmo que durante toda a nossa jornada nesse mundo, ela seja marcada por muita dor e por muito sofrimento. Que Deus abençoe a todos e permita que todos encontrem o descanso seguro no Deus eterno, no Deus que é o nosso Deus, o Pai nosso. É o Deus que nos guia, que tem guiado e guiará até o fim. Que Deus abençoe a todos.